Olá, amigos e amigas da TV Estado Play, do Grupo Estado de Comunicação, que tem o Jornal Estado, o Jornal Online e a nossa TV Estado Play. Estamos recebendo a visita aqui de uma figura muito importante para a área política de Mato Grosso do Sul, também do Tribunal de Contas do Estado, e que conhece e é apaixonado pelo Mato Grosso do Sul. Nosso convidado é o Cícero de Souza. Prazer recebê-lo aqui na TV Estado Play, Cícero. Eu que agradeço, João, pela essa oportunidade que está me dando, para que possamos conversar, dialogar e engrandecer esse Estado. Talvez pelas suas ideias, as minhas ideias, ideias daqueles que querem bem o Mato Grosso do Sul. E eu estou dentro desse rol, daqueles que querem muito bem esse Estado. O Cícero, ele foi deputado estadual por 16 anos, foi até presidente da Casa Legislativa, né, pós a divisão Mato Grosso, né, que criou-se o Mato Grosso do Sul, e conhece bem como começou o Estado, né? Então a gente tem aí mais de 40 anos de existência da criação do Estado. Cícero, e você é um apaixonado aqui pelo Mato Grosso do Sul. O que mudou na sua avaliação nessa divisão? O que nós ganhamos e o que nós perdemos? Nós perdemos. Ganhamos, evidentemente, a nossa autonomia, mas perdemos na divisão. Essa divisão, ela foi muito precipitada, porque a divisão de Mato Grosso do Sul é preconizada, do Mato Grosso todo, que era o segundo estado em extensão territorial no Brasil. Nós éramos maior que o Pará. Nós tínhamos exatamente 1.260.000 quilômetros quadrados. E o Pará, que era o terceiro estado, nós éramos o segundo, tinha 12.000 quilômetros menos do que o nosso estado. Ou então seja, 1.248.000, que é a área territorial do Pará, e a do Amazonas, 1.568. Muito bem, que é o maior estado do nosso Brasil. Na divisão, João, nós ficamos com 357.000 quilômetros quadrados. 357.000. Se fosse uma divisão equitativa, dividir 1.260.000, dá 630 para cada um. Nós ficamos com 357 e o Mato Grosso ficou com 903.000 quilômetros. Hoje, primeiro, Amazonas, Pará e Mato Grosso. Depois do Mato Grosso vem Minas, depois de Minas vem a Bahia, depois vem o Mato Grosso do Sul. Nós somos o sexto estado de extensão. Então, essa divisão não foi correta. Nós ficamos, na verdade, naquela ocasião, com 55 municípios. E o Mato Grosso ficou com 38, que eram 93 municípios, o Mato Grosso 1. Ficamos com 58 municípios. Mas isso era visto de que, com o passar do tempo, esses 903.000 quilômetros iam beneficiar, e muito como beneficiou, e foram inteligentes, o Mato Grosso. Você vê que hoje o Mato Grosso é o maior produtor de grãos do Brasil, o Mato Grosso é o maior rebanho bovino nacional, que era ostentado há pouco tempo atrás pelo Mato Grosso do Sul, com 27 milhões de cabeças. Hoje nós não temos 20. Perdemos o primeiro, perdemos o segundo, perdemos o terceiro lugar. Hoje somos o quarto. Primeiro Mato Grosso, depois Minas Gerais, depois Goiás, aí vem Mato Grosso do Sul. Então você veja bem, por quê? Porque eles abriram fronteiras para que pudessem fazer uma migração do povo brasileiro para esse estado. Hoje ali virou praticamente um reduto de gaúchos, de paranaenses, de catarinenses, de paulistas, de grandes empresas na agropecuária. Por quê? Porque tem espaço territorial. E olha, veja bem, e que lá tem uma dificuldade ainda maior que a nossa, que a reserva técnica do Mato Grosso, 50%. A nossa aqui é só 20%. É verdade. Certo? Então, nós não tivemos lucro com isso, não. Mas nem por isso, não se pode ter o remédio para essa cura dessa doença, que foi uma divisão totalmente errada. Totalmente... Até você veja bem, aqui em Corumbá, ali aquelas indústrias que tem ali, ficaram com 60% o norte e 40% o Mato Grosso do Sul. E aquilo pertence ao território sul-mato-grossense, ali Urucum. Veja bem, então foi uma divisão errada. Mas Mato Grosso progrediu, Mato Grosso do Sul pode progredir e muito. Porque não, é inadmissível aceitar que Mato Grosso do Sul tem 2,5 milhões de habitantes só, né?
É verdade, a gente está reclamando isso aqui. Porque isso é um absurdo. A nossa densidade eleitoral é pífia. Um candidato à presidência, ele vai fazer o quê aqui? Nada. Então, nós precisamos criar organismos para que possa captar um chamariz para a migração de pessoas de outros estados para o nosso. Nós temos que ser realmente um estado cosmopolita, vindo de vários lugares, do Rio Grande, Paraná, Nordeste, tudo para cá. Mas ter população. É inaceitável que um estado, por exemplo, vou citar um estado, Rio Grande do Norte, tem 167 municípios, Rio Grande do Norte, e tem uma população de 4 milhões de habitantes, com 167 municípios. Área territorial daquilo lá, Rio Grande do Norte, 48 mil quilômetros quadrados. 2 municípios nossos aqui dá mais. Um município, Corumbá tem 64 mil quilômetros quadrados. É maior que o estado lá. Maior que o estado do Rio Grande do Norte. E tem 4 milhões de habitantes. Aí você vem em Sergipe, que é um estado, menor estado da federação, tem quase a nossa população. Tem 75 municípios. Sergipe tem 21 mil quilômetros quadrados. É o tamanho de Riba do Rio Pardo. Sim. Então você veja bem que houve algumas coisas aí, mas nós podemos consertar isso. Ô Cícero, o Estado foi criado naquele discurso de que nós sustentávamos o Norte. Nós éramos a capital econômica, nós éramos quem carregava o fardo, enquanto Cuiabá só na maciota. E, na verdade, houve uma inversão de valores. E, mesmo assim, o Mato Grosso do Sul, estrategicamente, ele está bem localizado. Ele é um ponto que liga toda essa região aqui. Mas eu queria perguntar para você também sobre a questão do nome. Nós só fizemos 40 anos de existência e até hoje você 44. vai para fora. Você vai para fora, as pessoas não reconhecem o Estado. Muito bem. Por quê? Essa é a grande questão. Você colocou bem. Você colocou muito bem. O Mato Grosso soube aproveitar a vantagem territorial que ele tinha. Nós nos sustentávamos, isso é conversa. Falava-se isso. Por quê? Porque nós tínhamos maior rebanho bovino aqui do que lá. No norte tinha 38 municípios, aqui no sul 55. Mas isso estava na cara que ia acontecer. Com o tempo, porque o estadista é aquele que pensa nas gerações futuras, não é aquele que pensa no atual, não. Você tem que pensar no futuro. E o cuiabano soube pensar. Falou, não, vocês podem ficar com 55 municípios, não vão ficar com 903 mil quilômetros quadrados de terra. Ficaram. Hoje é o maior produtor de grãos do Brasil, maior rebanho bovino do Brasil e no desenvolvimento econômico fantástico. Agora, o que faltou em Mato Grosso do Sul? Faltou um plano de desenvolvimento econômico, né? Nunca ninguém fez. Me mostra um governador que tenha entrado aí, assumiu o governo e tenha criado um plano de desenvolvimento econômico para Mato Grosso. Nenhum. Eu passei por 7 lá, viu? 7 governos. Não vi nenhum. E precisa ser criado. Exemplo disso, você pega o estado de Goiás, que tem 20 mil quilômetros quadrados menos do que Mato Grosso do Sul. Sabe quantos municípios tem o estado de Goiás? 246. Quase 4 vezes mais do que os nossos. Tem lá uma população de 8 milhões de habitantes. Chegando a 8 milhões de habitantes. E economicamente, não sei, nem se compara com o Mato Grosso do Sul. Superior, o PIB dele é muito mais alto que o nosso. Agora, precisa criar essas ferramentas para trazer para o nosso Estado benefícios econômicos. Você defende que esse plano de desenvolvimento possa, sim, a partir da criação de novos municípios? Não, para se criar novos municípios, João, nós temos uma lei federal que ela implica em certas questões, certos quesitos. Por exemplo, população. Não fazer como fez o Tocantins aí. O Tocantins é um estado criado 10 anos depois de nós. Sim. Um estado que as terras do Tocantins não podem ser comparadas com as nossas. Você sabe quantos municípios tem o Tocantins hoje? 139. 139 municípios, com uma população de 1,5 milhão de habitantes, gente. O que é isso? Então lá tem município que tem 2 mil habitantes só. Sim.
foram emancipando. O município tem que ter a autonomia econômica, tem que ter espaço territorial e tem que ter a vontade do povo que ali habita. Esses são os 3 requisitos básicos para se criar um município. Agora, se cria um município em condições, não se criar município para politicagem, que é o que aconteceu na grande maioria do Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios, com o Distrito Federal 5.571. Divididos dentro desses 27 unidades da federação, de uma maneira que você dá risada. Como é que você pode aceitar que o estado de Alagoas tenha 26 mil quilômetros quadrados, ou seja, Corumbá cabe 3 vezes o estado de Alagoas dentro do município de Corumbá, e lá tem 3,5 milhões de habitantes, e 102 municípios. 102. Então você veja bem que são coisas que não dá para. Nós temos que criar uma organização disso. Você precisa mexer nisso. Hoje eu vejo, por exemplo, uma coisa que me revolta muito. Não pode desmatar, não pode fazer, não pode... Então, para aí. E como é que alimenta a população mundial? Se não aumentar a produção de cereais, de comida. Então tem que se ter um controle de natalidade. Porque só a China é 1,5 bilhão de habitantes. A Índia mais 1,4 bilhão, quase 400 milhões de habitantes. Você pega uma Indonésia, tem 300 milhões de habitantes. Você pega uma Tailândia, tem 80 milhões de habitantes. E assim vai. São os países asiáticos, né? Então você não pode falar, não, porque não pode desmatar. Mas quem vai comer o quê? Então vamos criar um projeto, através da ONU, de fazer um controle de natalidade. Porque senão não tem jeito, filho. É verdade. Quem vive tem que comer, quem vive precisa se alimentar. É verdade. Ô Cícero, você também ocupou cargo na Assembleia Legislativa pós-regime militar. Conheceu bem aquele ranço, né? Aquela trajetória, aquela situação de transição para o regime democrático. Como que você está vendo hoje alguns climas que nos lembram aquela época da ditadura? Eu vejo isso com muita irresponsabilidade. Em primeiro lugar, o povo tem que ser respeitado. O povo tem que ser respeitado. Porque não é possível nós aqui, um país com 212 milhões de habitantes, nós temos aí só de Covid, hoje está em torno de 603 mil brasileiros que morreram por falta de vacina, por falta de remédio, por falta de não sei o quê. O que é isso? Então, para que nós trabalhamos? Para que nós pagamos nossos impostos? Você paga o imposto para não ter benefício nenhum? São 3 coisas fundamentais para se criar uma nação. É a área territorial, o povo e a lei. Ora, se a lei está, é para ser cumprida. Então, se nós pagamos imposto, é para que isso se reverta em benefício da população. Não aconteceu no Brasil. E você acha que a democracia está em risco? Eu não acho que a democracia está em risco, porque basta nós olharmos a história e verificarmos que esse movimento de socialismo, comunismo, esse movimento de esquerda, tudo foi por água abaixo. Olha o leste europeu, há 40 anos para cá, o que aconteceu? Os países todos que eram socialistas viraram o quê? Olha essa Venezuela aí, ó. Essa Venezuela, só para você ter uma ideia, João, há 60 anos atrás, era o 2º PIB do mundo. Perdia só para os Estados Unidos. Era maior do que a China, maior do que o Japão, tudo. E hoje, o que virou? Porque esse regime ditatorial que tem lá, de esquerda, que é uma mentira, aquilo é uma falácia, né? Aquilo é benefício próprio, mas tem que preconizar de que é um regime de igualdade. Isso é mentira. O Cuba, o que virou Cuba? O Uruguai, está aí o paísinho nosso aqui, Argentina. Então, todo país que tentaram se implantar o socialismo ou o comunismo, virou nisso. Existe a corrupção? Existe. No regime democrático existe. Precisa consertar isso. Agora, não se pode aceitar que o regime de esquerda seja o correto. Não é. Você acha que a corrupção é endêmica no Brasil por conta de que o cidadão vende o voto? E também o voto é obrigatório no regime democrático. A questão do Brasil não é a questão só da corrupção, ela é endêmica. A questão cultural. O brasileiro precisa adquirir cultura, porque o homem culto, ele vai pensar 2 ou 3 vezes mais
ou até 10, 20 vezes, do que um homem culto, que tem a necessidade através do dinheiro. E ele com cultura, ele vai ter uma profissão, ele vai ter um trabalho, ele vai ter a dignidade inserida dentro do seu organismo. Isso é importante. Então nós precisamos educar o nosso povo. É educação. Isso sim. Agora, educação e saúde são fatores preponderantes a uma nação. Eu fico impressionado e indignado com 603 mil mortes no Brasil, só de Covid. Isso é chocante, isso nos machuca. Isso precisa ter um respeito com a população, sabe? Não essa demagogia que eu vejo hoje aí dentro de CPI, não sei o quê. Isso é uma demagogia barata. Agora, precisa apurar, precisa. Alguém foi culpado disso. Alguém tem a culpa disso aí. Ganharam dinheiro? Eu até acredito. Mas precisa ser punido. Ô Cícero, você não parou, está numa vitalidade incrível, falando, a gente ouvindo se falar assim, parece que você tem uns 35 anos de idade, animado, trabalhando. Mas essa é a vontade de viver. Mas você sempre teve essa veia de... Sempre. Você é ansioso, sempre fui, cedo, sempre fui. Já vai fazendo as coisas. Eu não mando o recado e não faço meia boca. Saúde maravilhosa. Graças a Deus, luto com ela, sim. Todos nós lutamos. A idade chegou, não adianta, né, João? Você começa, é um probleminha que dá lá, outro probleminha que dá aqui, e vai contornando. Agora, tenha sempre animação. Um homem animado é diferente do homem cabisbaixo. O homem cabisbaixo já tropica e já cai. O homem animado não, ele leva um tombo, levanta e vai cair de novo. É isso aí que é bom dentro da vida. A vida nos traz esperanças, nos traz conforto, nos traz alegrias, tristezas também, mas alegrias. E procurando. Tem um ditado árabe que diz o seguinte: viva na vida como se fosse morrer amanhã e trabalhe na vida como se fosse viver eternamente. É um grande ditado esse aí. Maravilha. Parabéns. Parabéns pela sua vivacidade, pela sua disposição. Você deixou o lado político, você saiu do meio, não opinou, só está cuidando dos seus negócios e feliz assim. Mas eu sempre digo, a política é um princípio até filosófico, né? O homem é um ser social e político, né? A política, ela está inserida dentro da gente e tudo mais. Você, quando vê uma atitude de um político, de um governador, de um deputado, de alguém que exerce um mandato errada, você se fecha, você se não sente bem. Eu não vou aqui querer mensurar e dizer quem que é bom, quem que é ruim, que o povo conhece isso muito bem. Eu estou pronto para ajudar. Estou pronto para ajudar. Ajudar o meu Estado, ajudar a minha pátria, respeitar o ser humano sobretudo e fazer com que a vida tenha esperanças. E essas esperanças têm que ser eternas. Ô Cícero, para te encerrar, você acha que a gente está precisando de novos líderes? Eu acho que a liderança sempre é uma necessidade. A transformação de líderes políticos, líderes... enfim, toda espécie de liderança, ela sempre é uma necessidade. Agora, trazer bons líderes, né? Falso líder, não. Temos que ter líderes, e aquilo que eu te disse logo no começo da entrevista. Estadista é aquele que pensa na geração futura. Esse é o verdadeiro estadista. Nós temos que pensar no futuro do nosso Estado, nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos e naqueles que irão nos suceder certamente. Então isso é importante para que nós possamos fazer desse Estado, Mato Grosso do Sul, aquilo que eu sempre sonhei, fazer um Estado maravilhoso e respeitado. Você é candidato, não? Não, nada. E qual que é, na sua avaliação, o melhorzinho dos governadores que já passaram aqui? Melhor? O que você daria assim, o que foi o melhorzinho dos que passaram? Olha, veja bem, João, nós tivemos bons governadores assim. Eu acho que o grande governo, o bom governo, é aquele que, sobretudo, respeite as leis, respeite a justiça e, sobretudo, a democracia. E faça com que aquilo que você está administrando, você tenha frutos. Você produza algo para alguém. Você respeitar o seu semelhante e fazer do seu semelhante a sua imagem é um negócio muito importante. Então, tivemos bons governadores, tivemos péssimos governadores, isso eu sei disso. Mas precisamos... dar esperança ao povo. Nós precisamos dar dignidade ao povo. O povo brasileiro hoje está sem dignidade.
povo brasileiro hoje anda de cabeça baixa. Sem esperança. Sem esperança. Então, por isso que eu digo, a esperança tem que ser eterna. Porque um povo sem esperança é um povo arrebentado. É um povo que não tem mais ilusão com nada, né? E a vida não é só ilusão, não. Ela se concretiza. E para que se concretiza os atos e os fatos que nós pleiteamos para que sejam bondosos para a população, eles têm que ser reais. Eles não podem só ficar no plano da ficção. E essa realidade se faz com a sua atitude. Tá bom? Falamos com Cícero de Souza, prazer, gostei da sua animação. Eu queria que você deixasse um recado para o cidadão de Mato Grosso do Sul, que está vendo essa entrevista, que vai ser veiculada, vai ficar na nossa programação aqui. Bem, João, eu sou um apaixonado por Mato Grosso do Sul. É o estado que eu nasci, é o estado que eu quero morrer, e certamente vai acontecer. Isso pode ser amanhã, daqui um pouco, daqui 10 anos, tomara que seja daqui 20, 30, e que seja uma morte súbita, certo? Porque ficar sofrendo aí também é muito ruim. Mas esse estado, ele é maravilhoso. Se eu hoje fosse um pequeno investidor a nível mundial, eu investiria em 3 estados do meu Brasil, no centro-oeste brasileiro, ou seja, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Parabéns, Cícero. Valeu falar com você aqui na TV Estado Play. Eu que te agradeço, João. Foi um prazer conhecê-lo. Ok. Você ficou conhecendo um pouco da vida do ex-deputado estadual Cícero de Souza e também ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A gente volta numa próxima oportunidade, pessoal. Até mais.